21 de setembro de 1327. As frias paredes de pedra do castelo de Berkeley, no oeste da Inglaterra, guardam um segredo terrível, um dos assassinatos mais cruéis e repugnantes da história da monarquia europeia. No interior de uma cela escura e úmida, um homem de 43 anos jaz em uma cama improvisada. Sua barba está grisalha, os olhos fundos e sem brilho. Seus pulsos e tornozelos mostram marcas profundas de correntes que prenderam por meses. A pele está pálida, o corpo enfraquecido pela fome e pelos maus tratos. Esse homem, outrora coroado com pompa e glória, não é mais rei. É apenas um prisioneiro esquecido. Seu nome é Eduardo II Plantageneta, filho de Eduardo I, o temido martelo dos escoceses, e herdeiro de um dos tronos mais poderosos da Europa. Mas o destino foi cruel. Desde o início de seu reinado, Eduardo foi visto com desconfiança pela nobreza. Tinha uma personalidade considerada fraca, dependente, sensível demais para os padrões de masculinidade medievais. Mais que isso, suas relações íntimas com seus favoritos, em especial Pierre Gaveston e mais tarde a Despenser, geraram escândalo e rebeliões. A corte sussurrava, os bispos condenavam, os barões se organizavam contra ele. Após anos de intrigas, derrotas militares e revoltas internas, Eduardo perdeu tudo. Foi deposto por sua própria esposa, Isabel da França, conhecida como a Loba da França, e por seu amante, Roger Mortimer. A traição foi total. Em janeiro de 1327, seu filho adolescente foi proclamado rei sob o nome de Eduardo III, enquanto o pai era aprisionado e levado sob forte escolta para o castelo de Berkeley, onde viveria seus últimos dias. Naquela noite fatídica de setembro, dois homens atravessam silenciosamente os corredores do castelo. Um deles carrega uma longa barra de ferro aquecida em brasa. O plano não é apenas matar. É humilhar, apagar qualquer chance de martírio ou simpatia pública. Eduardo está fraco demais para resistir. O método de execução escolhido é tão brutal quanto simbólico, um assassinato que deixa o corpo intacto por fora, mas o distrai por dentro. Acredita-se que a barra de ferro em brasa foi introduzida através de um funil de chifre, causando uma morte lenta e terrivelmente dolorosa, sem deixar marcas externas. Um gesto de sadismo e cálculo. Dizem que os gritos do rei foram tão altos e agudos que puderam ser ouvidos por toda a vila de Berkeley. Mas ninguém vai socorrê-lo. Quando o silêncio voltou a reinar, os assassinos saíram como haviam entrado. E o corpo do rei permaneceu ali, destroçado, com o rosto congelado numa expressão de dor que nem a morte conseguiu apagar. Oficialmente, Eduardo II morreu de causas naturais. Assim constam os registros, mas todos sabiam. E o horror desse assassinato ecoou pelos séculos. Alguns cronistas contemporâneos ousaram escrever a verdade, mesmo temendo represálias. A rainha Isabel e Mortimer governaram por pouco tempo. Eduardo III, ao atingir a maioridade, ordenou a execução de Mortimer e confinou sua mãe por traição. Talvez como forma de vingar o pai que, apesar dos erros, não merecia tamanho fim. A morte de Eduardo II não foi apenas o fim de um reinado. Foi um símbolo de quanto poder na Idade Média podia ser violento, pessoal, cruel. Um rei caiu do trono à masmorra, e da masmorra ao esquecimento, para depois ser lembrado apenas por seus gritos na escuridão. O silêncio após a morte de Eduardo II não durou muito. Embora os responsáveis diretos pela execução tenham desaparecido nas sombras, a Inglaterra murmurava. Nos corredores frios dos mosteiros, nas tavernas cheias de fumaça e até entre a própria nobreza, crescia a sensação de que algo terrivelmente errado havia acontecido. Um rei deposto é uma vergonha. Um rei torturado até a morte, em segredo, é uma ferida aberta no corpo de uma nação. Isabel da França, agora rainha-mãe, tentava manter as aparências. Com seu amante, Roger Mortimer, governava através do jovem Eduardo III, ainda um menino colocado como rei fantoche sob sua proteção. Isabel era inteligente, eloquente e determinada, mas sabia que o trono que agora administrava estava manchado de sangue e que muitos olhos observavam. Ela não demonstrava remorso. Nos primeiros meses após a morte de Eduardo II, frequentava banquetes, emitia decretos e mantinha-se firme ao lado de Mortimer. Mas por dentro, a pressão crescia. A popularidade de ambos desabava. Nobres desconfiavam do poder de um homem que nunca fora coroado. O povo murmurava que a rainha que traíra o marido era agora traída pelo próprio destino. Eduardo III, por mais jovem que fosse, não era cego. Aos poucos, compreendeu que, embora tivesse o título de rei, não tinha poder algum. Sua mãe tomava todas as decisões e Mortimer tratava-o com desdém. Aos 18 anos, em 1330, decidiu que não aceitaria mais o papel de espectador no reino que era seu por direito. Secretamente,
planejou um golpe. Com um grupo de aliados leais, invadiu o castelo de Nottingham numa madrugada e capturou Mortimer em seus aposentos. Isabel assistiu, impotente, ao desmoronar de seu domínio. Mortimer foi executado dias depois por traição. Isabel foi poupada da morte, talvez por ser mãe do rei, talvez por conveniência política, mas passou o resto de sua vida confinada em castelos afastados. Nunca mais voltou à corte. Nunca mais teve influência. Sua queda foi tão rápida quanto sua ascensão. Uma mulher que havia derrotado um rei foi, no fim, derrotada por um filho que buscava justiça. O corpo de Eduardo II, inicialmente enterrado com discrição em Gloucester, começou a ser visitado por súditos que ainda o viam como mártir. Sua tumba tornou-se local de peregrinação, e mesmo sem canonização oficial, seu nome passou a carregar um certo ar de santidade entre os que rejeitavam a violência política. Alguns até afirmavam que ele não havia morrido, que fugira em segredo e vivia escondido em monastérios, como forma de escapar da traição. Essas lendas cresceram com o tempo, talvez porque a verdade fosse demasiado dolorosa para ser aceita. O assassinato de Eduardo II tornou-se um marco, não apenas pela brutalidade com que foi executado, mas pelo que representou, o fim da ideia de que a realeza estava protegida por Deus. Sua morte escancarou a vulnerabilidade dos tronos e revelou quanto a ambição humana era capaz de ultrapassar qualquer limite, inclusive o da decência. E assim, a história guardou Eduardo II não como rei glorioso, nem como governante hábil, mas como símbolo trágico de um tempo em que traição, paixão, poder e vingança dançavam juntos nas sombras dos castelos. Um rei que amou demais, confiou demais e que pagou por isso com dor. Um homem que teve o mundo aos pés e terminou com ferro em brasa no corpo. Eduardo III tinha apenas 14 anos quando foi coroado rei da Inglaterra. Na prática, porém, era um prisioneiro político, rodeado por adultos que decidiam tudo em seu nome. A rainha Isabel, sua própria mãe, e Mortimer, o amante ambicioso que assumiu o comando do governo, se tornaram os regentes não oficiais do reino. Para os olhos da corte, Eduardo era uma figura decorativa. Mas por trás do rosto calado do jovem rei, crescia uma vontade implacável de recuperar o controle sobre sua coroa, sua família e sua história. Ele cresceu assistindo à queda do pai, ouvindo rumores do grito abafado nas muralhas de Berkeley, sentindo na pele o peso do nome Plantageneta sendo manchado por conspirações. Cada decreto assinado por Mortimer em seu nome era mais um lembrete de sua impotência. E Eduardo não era tolo. Sabia que, enquanto sua mãe estivesse ao lado de Mortimer, jamais seria rei de verdade. A oportunidade veio em 1330. Numa jogada audaciosa e brilhante, Eduardo III ordenou a prisão de Mortimer em plena calada da noite, no castelo de Nottingham. Foi um golpe rápido, silencioso e devastador. Mortimer foi julgado e executado por traição. Isabel, a mulher que um dia conquistou reis e derrubou tronos, foi exilada em um castelo afastado, longe da corte, condenada a viver uma vida silenciosa e vigiada até sua morte. Nunca mais veria o poder. Com o trono finalmente em suas mãos, Eduardo III deu início a um dos reinados mais duradouros e importantes da Inglaterra medieval. Herdando um país em frangalhos, dividido entre escândalos, humilhações e dívidas, Eduardo embarcou em um projeto de reconstrução do orgulho nacional. Seu governo seria marcado por guerras e glórias, mas também por uma tentativa clara de apagar a vergonha da geração anterior. Ao declarar a guerra à França em 1337 e iniciar o que mais tarde seria conhecido como a Guerra dos 100 Anos, Eduardo III não estava apenas buscando território ou prestígio. Ele estava tentando restaurar a honra da dinastia Plantageneta, manchada pela deposição brutal de seu pai. A guerra era, em parte, uma forma de gritar ao mundo que a Inglaterra não era uma terra de reis frágeis, manipulados por amantes e traídos por rainhas. Era um império em reconstrução, sob um novo leão. A corte passou a glorificar Eduardo como o ideal do rei cavaleiro, corajoso, justo, magnânimo. Instituiu a Ordem da Jarreteira, símbolo máximo de cavalaria e lealdade. Fortaleceu a administração, protegeu as fronteiras e reconstruiu a autoridade da monarquia inglesa. Sua figura cresceu, enquanto a lembrança de Eduardo II se esmaecia nos cantos escuros da história. Mas, em privado, Eduardo III nunca esqueceu. Ele raramente falava do pai. Nunca permitiu homenagens públicas, mas financiou silenciosamente melhorias na tumba de Eduardo II em Gloucester, onde a peregrinação continuava. Mandou construir um altar de mármore e vitrais coloridos. Alguns dizem que, toda vez que passava pela cidade, Eduardo fazia uma visita breve e solitária àquele túmulo. Talvez não como rei, mas como filho. O assassinato de Eduardo II foi um trauma profundo na alma da nação. E,
ainda que velado, ecoa durante todo o reinado do filho. Em cada batalha vencida, em cada castelo erguido, em cada novo decreto, havia uma intenção escondida: provar que os plantagenetas ainda eram dignos da coroa. Embora o reinado de Eduardo II tenha terminado, a humilhação e sua morte tenha sido um dos episódios mais grotescos já registrados na história da monarquia inglesa, sua figura nunca desapareceu por completo. Pelo contrário, como um eco trágico e melancólico, sua história passou a habitar o imaginário britânico por séculos. E foi na literatura e no teatro que esse eco encontrou voz. No final do século XVI, mais de 250 anos após sua morte, o dramaturgo Christopher Marlowe, contemporâneo de William Shakespeare, deu nova vida à figura de Eduardo II com sua peça homônima. Edward E. Escrita por volta de 1592, não é apenas uma reconstrução histórica, é uma meditação profunda sobre poder, identidade, desejo e traição. Marlowe não se limitou a narrar a ascensão e queda do rei, ele o humanizou. Na peça, Eduardo é tratado como um homem dividido entre suas obrigações como rei e seu amor proibido por Pierre Gaveston. Marlowe ousou fazer o que ninguém antes havia feito: tornar explícita a natureza homoafetiva da relação entre os dois. Em pleno período elizabetano, essa escolha foi revolucionária e perigosa, mas também deu à peça uma intensidade emocional rara. A obra de Marlowe transformou Eduardo II em um símbolo universal da vulnerabilidade humana diante do poder político. Não era mais apenas um monarca falho. Era um homem que amava, que foi traído, que sofreu. Alguém que, mesmo rodeado por coroas e cetros, foi esmagado por forças maiores: a intolerância, a ambição alheia e a frieza da política. A imagem do rei sendo morto por um ferro em brasa, cena central na peça, chocava e emocionava. Não apenas pelo horror gráfico, mas porque Marlowe fazia questão de mostrar que aquele grito era o de um ser humano. Um rei que implora por dignidade e que não a encontra nem mesmo na morte. A peça se tornou um clássico. Foi adaptada inúmeras vezes ao longo dos séculos, no teatro, no cinema, na televisão. Cada nova geração de artistas encontrou na figura de Eduardo II uma forma de discutir temas como opressão, sexualidade, liberdade e tirania. No século XX, com a ascensão dos estudos que era e da crítica literária pós-moderna, Eduardo II passou a ser revisitado sob novas lentes. Seu relacionamento com Gaveston deixou de ser tratado apenas como escândalo histórico e passou a ser reconhecido como símbolo da repressão sexual institucionalizada pela Igreja e pelo Estado ao longo da história. Sua morte, antes tida como castigo, passou a ser vista como martírio. Eduardo II tornou-se, enfim, mais do que um rei mal-sucedido. Tornou-se um espelho de todos os que foram perseguidos por amarem de forma diferente, de todos que foram silenciados por desafiarem o poder estabelecido, de todos que, mesmo com a coroa na cabeça, foram derrotados pela solidão. Ainda hoje, nas universidades, nas encenações de teatro contemporâneo e no estudo sobre sexualidade e política, Eduardo II é lembrado. Não por suas leis, não por conquistas militares, mas por sua dor, sua humanidade e pela brutalidade com que a história tentou apagá-lo. A história de Eduardo II não é apenas sobre um rei que fracassou. É sobre como a coroa, em vez de proteger, pode aprisionar. Como o trono, em vez de elevar, pode isolar. E como o amor, quando não se encaixa nos moldes do mundo, pode se tornar arma nas mãos de inimigos. Eduardo foi rei, mas nunca foi livre. Desde jovem, viveu sob a expectativa de ser como o pai, duro, militar, impiedoso. Mas não era. Preferia a música à espada, a companhia de seus favoritos à guerra, a arte à política. E por isso foi julgado, não apenas por seus erros administrativos, mas por sua essência. A história o puniu duas vezes. Primeiro, ao destituí-lo de sua coroa. Depois, ao tentar silenciar seu nome. Mas, ironicamente, é esse silêncio que ressoa mais alto. Porque o que ecoa através dos séculos não é a glória dos que venceram à força, mas o lamento dos que foram vencidos com a injustiça. Na peça de Marlowe, nas crônicas que sobreviveram à censura, nas adaptações modernas que o trazem de volta aos palcos, Eduardo II renasce. Renasce como homem, como símbolo, como aviso, para nos lembrar que a história, muitas vezes, é escrita por mãos que temem aquilo que não compreendem, e que o poder, quando guiado pela intolerância, sempre cobra um preço alto demais. Hoje, ao visitar sua tumba em Gloucester, há quem deixe flores. Outros, apenas silêncio. Mas todos que ali vão sabem, sob aquela pedra, não repousa apenas um rei deposto. Repousa um dos gritos mais profundos da história inglesa. Um grito de dor, de amor, de traição e,
sobretudo de humanidade. Porque, no fim das contas, Eduardo II foi exatamente isso, humano demais para um trono que exigia máscaras. E por isso, talvez, ainda falte tanto aos nossos tempos.